O universo e o sentido da vida, existe um propósito? A busca pelo propósito da existência é uma das questões mais antigas e profundas da humanidade. Desde os primórdios, filósofos, cientistas e pensadores tentam entender se a vida tem um significado maior ou se estamos simplesmente vagando pelo universo sem um destino determinado. Algumas tradições religiosas sugerem que há um plano divino para tudo, enquanto visões mais materialistas apontam para a aleatoriedade do cosmos. Mas Aristóteles nos oferece uma perspectiva única, baseada na lógica e na observação do mundo ao nosso redor. Ele desenvolveu a teoria das 4 causas para explicar por que as coisas existem e como funcionam. Essas causas são: causa material, do que algo é feito; causa formal, qual é a sua estrutura ou essência; causa eficiente, o que faz algo existir; causa final, a razão de ser, o propósito de algo. A causa final é a mais fascinante, pois nos leva à pergunta essencial: se tudo tem um propósito, então qual é o propósito do próprio universo? Se o universo segue leis naturais e uma ordem aparente, podemos inferir que ele tem um sentido maior? Ou essa ordem é apenas um reflexo da nossa tentativa de encontrar significado onde talvez não exista nenhum? Se pensarmos no propósito do universo como um todo, surge outra questão: se o universo tem um propósito, isso significa que nossas vidas também têm um propósito inerente? Essa questão nos leva à próxima reflexão. O erro fatal que a maioria comete ao tentar descobrir seu propósito. A maioria das pessoas acredita que o propósito é algo que precisa ser descoberto, como se estivesse escondido em algum lugar esperando para ser revelado. Elas passam anos buscando respostas externas, esperando um momento de epifania que traga clareza absoluta sobre sua missão na vida. Mas Aristóteles nos ensina que esse é um erro grave. O propósito não é algo fixo ou predeterminado que um dia encontraremos por acaso. Pelo contrário, é algo dinâmico, que se constrói através de nossas ações e escolhas diárias. Esse erro ocorre porque muitas pessoas acreditam que há apenas um único propósito para suas vidas, uma única vocação, uma única missão. Assim, vivem ansiosas, temendo tomar decisões erradas e perder a oportunidade certa. Mas a realidade é diferente. O propósito não é um destino final, e sim um processo contínuo de desenvolvimento. Aristóteles introduziu o conceito de inteléquia, que significa o desenvolvimento progressivo do potencial de algo. Assim como uma semente de carvalho tem o potencial de se tornar uma árvore, um ser humano tem o potencial de se tornar sua melhor versão. Portanto, em vez de perguntar qual é o meu propósito, deveríamos perguntar como posso desenvolver meu potencial ao máximo. Essa mudança de mentalidade é essencial para evitar o erro fatal de esperar que a resposta venha de fora, em vez de criar essa resposta por meio das nossas escolhas diárias. O que a natureza diz sobre você e seu propósito? Se olharmos para a natureza, veremos que tudo nela segue um ciclo lógico e previsível. As plantas crescem em direção ao sol, os rios fluem para o mar e os animais seguem seus instintos naturais. Nada na natureza parece perdido ou sem propósito. Cada elemento cumpre uma função dentro do ecossistema. Aristóteles acreditava que, assim como na natureza, cada ser humano também tem um propósito interno. A diferença é que, ao contrário das plantas e dos animais, nós temos a capacidade de escolher o caminho que seguiremos. Se uma árvore cresce em um ambiente saudável, ela se desenvolve plenamente. Mas se estiver em um solo pobre ou sem luz suficiente, seu crescimento será limitado. O mesmo acontece conosco. Nosso propósito se manifesta quando cultivamos um ambiente interno e externo propício ao crescimento. Isso significa que, em vez de tentar descobrir nosso propósito de maneira abstrata, devemos observar nossas inclinações naturais e entender onde podemos nos desenvolver melhor. A natureza nos ensina que tudo tem seu tempo e que o crescimento ocorre gradualmente. Se tentamos nos forçar a seguir um caminho que não respeita nossa essência, acabamos nos frustrando e nos sentindo desconectados da nossa verdadeira função. Por isso, Aristóteles nos ensina que devemos prestar atenção à nossa própria natureza. O que nos motiva? O que nos desafia? Onde nos sentimos mais realizados? São essas pistas que nos indicam o caminho do nosso propósito. A verdade dura, mas libertadora, sobre o sentido da vida. A maioria das pessoas espera que a vida lhes entregue um sentido pronto. Elas acreditam que, em algum momento, tudo fará sentido e que finalmente encontrarão sua missão definitiva. Mas Aristóteles nos diz que a vida não funciona dessa forma. Não existe uma única verdade absoluta sobre o propósito da existência. Em vez disso, a vida é uma construção contínua, e o propósito é algo que desenvolvemos por meio de nossas ações.
Isso pode ser uma verdade dura de aceitar, porque nos obriga a assumir total responsabilidade por nossas escolhas. Não podemos mais culpar o destino, a sorte ou fatores externos pela falta de sentido na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma verdade libertadora. Se o propósito é algo que construímos, significa que temos o poder de moldar nossa própria existência. Não precisamos esperar por uma resposta mágica ou por um evento extraordinário para começar a viver com significado. O propósito se manifesta à medida que nos envolvemos em atividades que nos desafiam e nos fazem crescer. Se acreditamos que nossa vida só terá sentido quando encontrarmos a resposta certa, estaremos sempre à mercê da dúvida e da incerteza. Mas se entendermos que podemos criar esse sentido através das nossas ações, nos libertamos dessa espera inútil e passamos a agir com mais clareza e determinação. A chave escondida que pode mudar tudo sobre como você enxerga seu propósito. Para Aristóteles, a verdadeira realização não vem da busca pelo prazer momentâneo ou pelo sucesso externo, mas sim do estado de eudaimonia. Eudaimonia pode ser traduzida como florescimento humano, e é um conceito muito mais profundo do que a simples felicidade. Não se trata de momentos passageiros de alegria, mas de um estado de realização plena, alcançado quando vivemos de acordo com nossa verdadeira essência. Isso significa que a chave para encontrar propósito não está fora de nós, mas sim dentro da nossa capacidade de agir de acordo com o nosso potencial. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando validação externa, seja através de dinheiro, status ou reconhecimento, acreditando que isso lhes trará realização. Mas Aristóteles nos ensina que a verdadeira satisfação vem de dentro, quando estamos alinhados com aquilo que realmente nos faz crescer. A eudaimonia não é um destino final, mas um estado contínuo de desenvolvimento. O verdadeiro propósito não é algo fixo e imutável, mas sim um caminho de constante evolução. O que a maioria das pessoas não entende sobre o propósito do universo. Muitas pessoas acreditam que, se o universo tem um propósito, ele deve ser algo fixo, determinado e imutável. Essa visão, no entanto, ignora um dos princípios fundamentais da filosofia aristotélica: tudo está em movimento e evolução. Para Aristóteles, o universo não é uma máquina estática com um objetivo final predefinido. Pelo contrário, ele está constantemente se desenvolvendo em direção à realização do seu potencial máximo. Isso significa que, assim como as coisas na natureza crescem e se transformam, o próprio universo está sempre em um processo de evolução. Se aplicarmos essa visão à nossa própria vida, percebemos que nosso propósito também não é algo fixo. Não existe um único caminho que devemos seguir a qualquer custo. Em vez disso, nosso propósito é algo que construímos continuamente, através de nossas experiências, aprendizados e desafios. Essa ideia pode mudar completamente a forma como lidamos com as dificuldades da vida. Quando vemos obstáculos como sinais de que estamos no caminho errado, nos sentimos frustrados e perdidos. Mas se entendemos que o propósito é dinâmico e que as dificuldades fazem parte do processo, aprendemos a enxergar cada desafio como uma oportunidade de crescimento. O propósito do universo pode não ser algo fixo e definido, mas ele segue uma direção: o desenvolvimento do potencial de todas as coisas. E se queremos estar alinhados com essa lógica, devemos abraçar a ideia de que nossa vida também precisa estar em constante evolução. Um teste simples para saber se você está no caminho certo. Muitas pessoas sentem que estão vivendo sem número propósito porque não têm clareza sobre se estão no caminho certo. Mas Aristóteles nos oferece uma pergunta poderosa que pode revelar essa resposta: o que você está desenvolvendo dentro de você? Essa pergunta nos leva a refletir sobre se nossas ações diárias estão contribuindo para o nosso crescimento ou se estamos apenas vivendo no piloto automático. Se passamos os dias apenas repetindo as mesmas rotinas, sem aprendizado, sem desafios e sem evolução, é um sinal claro de que estamos desconectados do nosso propósito. Por outro lado, se estamos constantemente expandindo nossas habilidades, enfrentando novos desafios e buscando nos tornar melhores do que éramos ontem, então estamos no caminho certo. Nosso propósito não é algo externo que precisamos encontrar. Ele é revelado pelas escolhas que fazemos todos os dias. O paradoxo que poucos percebem sobre propósito e felicidade. Um dos maiores equívocos sobre propósito é acreditar que ele deve nos levar automaticamente à felicidade. Muitas pessoas buscam um propósito de vida porque acreditam que, uma vez que o encontrarem,
finalmente se sentirão completas e realizadas. Mas Aristóteles nos ensina algo diferente. Ele afirma que a felicidade não é o resultado final do propósito, mas sim um subproduto do processo de realização do nosso potencial. Isso significa que não encontramos um propósito para sermos felizes, somos felizes porque estamos desenvolvendo nosso propósito. A verdadeira satisfação não vem de alcançar um objetivo final, mas de estar em um estado constante de crescimento e evolução. Esse paradoxo explica por que tantas pessoas que alcançam sucesso financeiro ou reconhecimento social ainda se sentem vazias. Elas buscaram um propósito. Um erro clássico que muitas pessoas cometem é simplesmente passar pelos dias sem questionar suas escolhas. Muitos seguem carreiras, relacionamentos e estilos de vida sem nunca perguntar: isso realmente faz sentido para mim? O perigo disso é que, ao não questionarmos, acabamos presos em caminhos que não nos trazem realização. A solução está na reflexão constante. Precisamos parar regularmente para avaliar se estamos vivendo de maneira alinhada com nossos valores e potencial. Somente quem tem coragem de questionar pode encontrar um propósito autêntico. A pergunta que você deveria se fazer antes de agir: se tivéssemos que reduzir toda a filosofia aristotélica sobre propósito a uma única pergunta, seria esta: essa ação está me aproximando ou me afastando do meu desenvolvimento máximo? Essa reflexão simples pode mudar completamente a maneira como tomamos decisões. Se cada escolha que fazemos contribui para nosso crescimento, então estamos no caminho certo. Se nos mantém estagnados ou nos afasta de nosso potencial, então precisamos reconsiderar. O segredo para viver com propósito não é esperar uma grande revelação, mas sim adotar hábitos que nos levem constantemente na direção da nossa melhor versão. Como pequenos detalhes revelam grandes verdades sobre seu propósito. Muitas pessoas acreditam que encontrar um propósito exige grandes decisões ou eventos transformadores. Mas Aristóteles nos ensina que são os pequenos detalhes da vida que revelam quem realmente somos. Nossas ações repetidas todos os dias dizem mais sobre nosso propósito do que qualquer grande evento isolado. Se queremos descobrir o que realmente nos motiva, devemos prestar atenção em como gastamos nosso tempo e energia. Nosso propósito não é definido por uma única escolha, mas pela soma de todas as nossas escolhas diárias. Se começarmos a ajustar pequenos hábitos para alinhar com nosso crescimento, estaremos vivendo de forma mais autêntica e significativa. O que a causa final pode nos ensinar sobre escolhas e destino? O conceito aristotélico de causa final nos ensina que cada coisa tem um objetivo natural de realização. Mas isso não significa que estamos presos a um destino imutável. Aristóteles também reconhecia o papel das nossas escolhas na construção do nosso futuro. Nosso propósito pode estar alinhado com nossa natureza, mas cabe a nós tomar decisões que nos levem nessa direção. Não existe um caminho único e predeterminado, existe apenas a possibilidade de desenvolvermos nosso máximo potencial. Se queremos viver com propósito, precisamos assumir a responsabilidade por nossas escolhas e direcioná-las para a realização do nosso verdadeiro eu. A raiz invisível que causa a sensação de vida sem propósito. Uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentem perdidas é a desconexão entre suas ações e seus valores pessoais. Quando vivemos de forma desalinhada com aquilo que realmente valorizamos, sentimos um vazio, mesmo que tudo pareça estar certo do lado de fora. Essa sensação de falta de propósito não é um mistério, é um sinal claro de que algo precisa ser ajustado. Para corrigir isso, precisamos primeiro identificar nossos valores essenciais. O que realmente importa para nós? Depois, precisamos alinhar nossas escolhas diárias a esses valores. Se nossas ações refletem o que valorizamos, começamos a sentir um profundo senso de significado e direção. Como a filosofia aristotélica pode ajudar você a criar um propósito para a sua vida? Aristóteles não acreditava que o propósito era algo que simplesmente encontramos, ele acreditava que é algo que construímos. Isso significa que não precisamos esperar uma revelação mágica para começar a viver com mais significado. Podemos estruturar nossa rotina para nos aproximar da nossa realização máxima. Isso envolve desenvolver hábitos que nos levem ao crescimento, cultivar virtudes e buscar constantemente expandir nosso potencial. Se queremos um propósito verdadeiro, precisamos estar dispostos a construí-lo todos os dias. Por que a maioria das pessoas falha ao tentar encontrar seu propósito? Muitas pessoas falham porque buscam um propósito como algo externo e definitivo. Elas esperam encontrar um chamado que as guie de maneira absoluta. Mas a realidade é que o propósito é dinâmico. Ele muda conforme crescemos, aprendemos e evoluímos. Se queremos evitar essa armadilha, precisamos adotar uma mentalidade flexível.
Em vez de procurar um propósito fixo, devemos focar no que nos faz crescer no momento presente. Assim, estamos sempre vivendo com significado, independentemente das circunstâncias externas. O segredo final de Aristóteles para quem quer viver com propósito, se há um ensinamento central na filosofia aristotélica sobre propósito, é este: a chave para a realização pessoal está em desenvolver continuamente sua essência. Não existe um destino final onde encontramos propósito de uma vez por todas. Nosso sentido de vida vem do ato de estarmos sempre nos tornando a melhor versão de nós mesmos. E, ao fazermos isso, nos conectamos naturalmente com o verdadeiro significado da existência. O que você vai fazer com esse conhecimento agora? O universo pode ou não ter um propósito absoluto, mas a pergunta mais importante não é essa. A verdadeira questão é: você está vivendo de acordo com seu potencial? O conhecimento que você adquiriu aqui só tem valor se for aplicado. Então, qual será seu primeiro passo para viver com mais propósito? Se você quer continuar essa jornada filosófica, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossos próximos vídeos.